Olá, bom dia. Hoje é 23 de 4 de 2025, 23 de abril de 2025, 23 de abril de 2025. Então entenda, para você nunca esquecer, você que segue o vídeo da palavra de Deus que eu faço. Deus quer que a pessoa desde pequeno, desde criança esteja no caminho dele, jovem, e passe a ser adulto no caminho dele. E é todos que nascem. Só que aonde é que está o erro? O erro está, muitas das vezes, nos pais, as mães que não ensinam as crianças o caminho de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, você que é pai, você pode ensinar o caminho de Deus. Você que é mãe, você pode ensinar. Sabe por que eu sei que você quer que o seu filho esteja no caminho de Deus? Sabe por que você pai, você mãe? Sabe por que você criança quer estar no caminho de Deus? Porque você sabe que o caminho de Deus é o melhor caminho. Você pai, você não quer o seu filho no mau caminho. Você não quer o seu filho fazendo o que é errado de maneira alguma. Por mais que o cara seja do mundão, de alguma coisa errada, o cara não quer que os filhos sejam os sobrinhos. Deus não quer. Nem Deus quer e nem a pessoa quer. Você pode ter certeza, eu estou falando aqui pelo Espírito. E você vai sentir quando você ouvir isso. Então, Provérbios 26, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então Deus está falando isso para quem? Para os pais, através de quem? De Salomão. Não, mas foi Salomão que falou por vontade própria. Não, não. O Espírito de Deus estava sobre Salomão. Salomão era o rei. Era um pregador, ele escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes, segundo. Então, entendeu? Deus quer nós, o ser humano, desde pequenininho no caminho dele. Então, 2 Crônica, capítulo 17, capítulo 8, versículo 17. Então foi Salomão a Ezion, Geber e a Elate, que eram duas cidades, a praia do mar, na terra de Edom. Então Salomão foi lá, mas quem? Veja mais quem, ó. E enviou-lhe Irão, por mão de seus servos, navios e servos práticos no mar, pessoas experientes no mar. E foram com o servo de Salomão a Ofim, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Então, veja o que foi que Irão fez. Ó. Enviou Irão por mão de seus servos, navios e servos práticos no mar. Então, Irão era um rei muito, mas muito rico. Irão tinha muita aliança com várias e várias pessoas. O rei de Tiro. Tiro era uma cidade. E ele pegou 450 talentos de ouro e deu para Salomão. Mas por que Irão foi e deu para Salomão? Ele pegou. Ele tomou significa pegou num lugar lá. Ou por cavalos, carros, burros, ou onde ele estava guardando, em algum canto. E deu a Salomão. Sabe por que ele deu a Salomão? Porque ele sabia que Salomão seria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e porque ele sabia que Salomão era obediente a Deus, e porque ele sabia que Salomão era o filho do rei Davi. E também Deus é que estava abençoando Salomão. Porque Salomão era uma pessoa temente, uma pessoa que fazia a vontade do Senhor, e porque Deus queria que ele tivesse isso, em vida. Porque no dia que Deus apareceu para ele, me pede o que tu quiser que eu te dê, ele pediu sabedoria e inteligência para poder orientar o povo, para poder entrar e sair, para poder sair e entrar no meio do povo, para poder ajudar, julgar o povo, orientar o povo, aconselhar o povo. Deus viu no coração dele que ele não queria nem riqueza, nem honra, nem a morte dos seus aborrecedores, dos seus inimigos. Então, para Deus, isso foi algo chamou muita atenção de Deus. Isso agradou a Deus, que Deus diz, porque tu não fizeste isso, tu vai ter honra e riqueza. Mais do que nenhum outro teve rei, mais do que nenhum outro terá. Então tem coisas, tem certas obediências a Deus que agradam muito a Ele. Que Ele pode fazer você ter o Espírito Santo, a presença dEle. Porque Ele pode até fazer você ter. Mas se você não consegue enriquecer, ficar milionário, rico, mas se você tem o necessário, agradeça a Deus.
Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela presença, pelo Espírito Santo, pela comida que você tem, pela veste. Agradeço por teu pai, por tua mãe que você tem. Agradeço pelos seus filhos que você tem. Deus, eu te agradeço pelos meus filhos, pelo meu pai, pela minha mãe. Te agradeço pelo alimento, pela minha saúde, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu amor, pela tua salvação, pela tua cura, pela tua libertação. Eu te agradeço, Deus, por ter pessoas orando por mim. Tem pessoas orando por você.